E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas que eu gostaria de saber se eu estivesse começando no mercado financeiro. São segredos que vão mudar completamente a forma como você vê o mercado, como você se comporta no mercado e eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá? Antes de começar, é sempre importante falar que aqui na descrição do vídeo você encontra vários links importantes. Por exemplo, as corretoras que eu uso, vídeos e conteúdos gratuitos aqui do canal, entre outros links. Por exemplo, o serviço que a gente começou agora em 2023, onde eu e os analistas que trabalham comigo, a gente compartilha operações e análises através de um serviço bem legal, eu acho que vocês vão gostar. São análises mais focadas no médio prazo, então não são operações de day trade, operações super curtas, são operações mais longas que a gente tenta buscar grandes movimentos de mercado e eu tenho certeza que isso pode te ajudar aí a ganhar dinheiro de forma consistente, tá? Então dá uma olhada na descrição do vídeo porque você encontra todas as informações sobre isso e sobre outros serviços que a gente tem aqui no canal. Agora falando sobre o vídeo de hoje, cara, eu acho que tem uma coisa muito importante que as pessoas acabam esquecendo. A maior parte das pessoas que chegam no mercado financeiro, elas acham que o mercado é como qualquer outro campo da vida, né? Que você vai ali aprender algumas regrinhas básicas, você vai seguir uma cartilha e com essa cartilha você vai ganhar dinheiro, ter uma profissão e assim por diante. E infelizmente não é assim. Pensa que no mercado financeiro muitas vezes a gente tem um jogo de soma zero. Principalmente no day trade isso é muito comum, né? Você está ganhando, alguém está perdendo. Então tem muito esse jogo de soma zero. Quando a gente está falando de operações mais longas, aí existem posições que estão sendo montadas, tal, mas mesmo assim, o mercado ele é um ambiente onde está todo mundo tentando ganhar de você, tentando ganhar dinheiro de você. Então é muito difícil a gente encontrar uma cartilha, um caminho simples com uma solução fácil para resolver esse problema. Existe aquela frase que eu gosto muito, inclusive, não existem soluções fáceis para problemas difíceis. E aqui no mercado a gente tem exatamente isso. Você tem um ambiente extremamente competitivo, onde está todo mundo querendo ganhar o máximo possível e você vai ter que encontrar soluções para não ser um perdedor, né? E essa solução ela não vai ser fácil. É muito importante que você entenda isso, por quê? Porque esse é um erro muito comum do iniciante, tanto trader quanto investidor. Achar que existe uma solução fácil, que alguém tem uma varinha mágica, uma pílula, enfim, uma solução, que é só você seguir ali, cara, não, é super fácil. Isso não existe. Quando você procura soluções desse tipo, você cai no mesmo processo. Você aprende uma determinada estratégia, você encontra uma determinada solução, você aplica isso, se frustra. Aí você busca uma nova solução, aplica, se frustra. E aí você vai entrando nesse ciclo de frustração. Você nunca sai disso. Sempre naquela expectativa da próxima solução, da próxima solução. Seja com robôs, com estratégias, com investimentos, com ações, seja qual for o ativo, estilo operacional, se é uma especulação, um investimento de longo prazo, independe. Você sempre fica naquele processo. Então, não faça isso. Seja qual for o campo do mercado financeiro, não entre nesse ciclo. Qual que é a solução para você não deixar isso acontecer? Você, desde o início, saber que é extremamente difícil você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Existe toda uma teoria que vai te ajudar muito, mas a prática é muito mais difícil do que essa teoria. Então, você precisa aprender muito sobre estratégia, você precisa aprender muito sobre gestão de risco e você precisa entender que o controle emocional ele vai ser fundamental para o seu sucesso. Uma boa estratégia sem gestão de risco não te leva a lugar nenhum. Uma boa estratégia com uma boa gestão de risco sem controle emocional não vai te levar a lugar nenhum também. Porque se você perde o controle emocional, você sai da gestão de risco ou você sai da estratégia. É sempre esse ciclo, tá? Não muda muito. Ah, eu tenho até uma boa estratégia. Mas se eu não sigo gestão de risco, eu tomo 3 stops, perco tudo. Ou então, eu tomo um stop, um segundo stop, e na terceira operação eu aumento muito o tamanho da minha posição. Você fala, não, agora você vai ver, agora eu vou virar a mão e vou, cara, estourar, vou recuperar tudo que eu perdi. E aí você toma mais um prejuízo e aquilo vira um ciclo. Eu fiz um vídeo esses dias falando, cara, se você perde 50% do seu capital, para você retornar para o 0 a 0, você vai ter que ganhar 100% desse novo capital. Então, se você tinha 10 mil, perdeu 50%, agora você tem 5, dos 5 até os 10 de novo, só para você voltar para essa escadinha, você tem que ganhar 100% agora, 100% de 5. Então, tome muito cuidado. E, ao mesmo tempo, se você tiver até uma boa gestão de risco, mas, de repente, você está seguindo ali stop loss tal, e o seu controle emocional, você perde totalmente o controle das coisas, você não deixa um stop loss ser executado, você para de ler o mercado como você deveria, você abre operações que você não deveria. Então, você perdeu o controle emocional. Vamos falar um pouco da parte estratégica. Perdeu o controle emocional. Você olha um determinado gráfico e fala, não, agora já está na hora de vender, vai acontecer isso. E você sai completamente da estratégia. Então, se você perdeu o controle emocional, você perde a mão na estratégia ou na gestão de risco, ou nas duas coisas. Então,
Não adianta, a teoria ela pode te levar só a um determinado ponto, a prática vai ser muito mais difícil, tá? Bom, sabendo de tudo isso, eu acho que existem 4 coisas que eu gostaria de saber quando eu estava começando e me ajudariam muito a enfrentar todo esse desafio que é ganhar dinheiro de forma consistente no mercado. Qual que é a primeira delas? Primeira delas, gestão de risco é mais importante do que estratégia. A maior parte dos traders iniciantes, eu vou compartilhar minha tela aqui um pouco, chega no mercado falando assim, não, beleza, é simples, cara, isso aqui é uma resistência, eu já aprendi que essa é uma região de resistência, certo? Aqui é uma região de suporte, ó, o mercado bateu ali no suporte e tal, já sei o que eu vou fazer. Sempre que o mercado bater aqui numa resistência, ó, como aconteceu aqui também, ele bate numa resistência, eu vendo. Né? E bateu no suporte, eu compro. E eu vou fazer isso. Não, ó, aqui funcionou, tá vendo e tal. Ó, isso daqui funcionou também, bateu na resistência, foi um pouquinho mais e devolveu tudo. Chegou no suporte, né? Ah, não chegou até lá embaixo, mas chegou aqui nesse suporte, subiu tudo de novo. Ó, bateu nessa resistência depois, de novo. Olha aqui, ó. Desceu também um pouquinho. Então é isso. Eu vou fazer só isso. Agora, cara, eu sou um trader que só opera suporte e resistência, compro suporte, vendo resistência, não faço mais nada. De repente você começa a fazer isso e dá certo. Dá certo durante um período que o mercado está lateralizado e tal, você vai ganhando. Ah, beleza, o mercado está lateralizado, bum, bum, vou comprando, compro suporte, vendo resistência, compro suporte, vendo resistência, até o momento que você toma um stop, toma um segundo stop, toma um terceiro stop. Se você perde a mão na gestão de risco, se você começa a aumentar o tamanho da sua posição, então você estava lá, sei lá, por exemplo, arriscando 1% por trade. De repente você pula para 3, para 5, para 7, cara, já era. Você vai perder dinheiro com certeza absoluta. No longo prazo você não vai conseguir ter consistência. Se você não deixa uma operação ser estopada, e isso eu falo porque eu já vivi na prática isso. Não tem coisa, não tem sensação pior. Cara, e eu dou um exemplo para vocês. Libra CAD, uma operação que eu estava fazendo agora. Né? O mercado bateu aqui, tá começando a dar sinais, vai. Começa a subir. Chega um determinado momento que você olha isso daqui e fala assim, bom, já esticou demais, aqui a operação estava dando vários sinais, o mercado foi um pouco mais, mas ele começou a dar vários sinais. Aqui eu não vou explicar a parte da estratégia, até porque faz parte lá do que a gente faz dentro do nosso operacional. Então, estava chegando lá no momento de vender, e aí imagina, cara, que você olha essa operação e você define o seu stop loss aqui. No 1,68, o mercado bate exatamente no seu stop loss e devolve tudo. O que você olha na próxima operação e pensa? Já sei o que eu vou fazer. Na próxima operação, eu vou segurar isso aqui, vou abrir uma posição menor, eu vou, cara, segurar mesmo, porque se eu tivesse não feito nada, não tivesse deixado estopar, podia ter dado certo. E aí você olha, de repente, o que aconteceu com o dólar ien. Que, de repente, aqui se a gente olhar o mercado deu sinais aqui de reversão, e se você não tivesse estopado, ou se você não tivesse estopado aqui ao longo do ano, quando, em algumas situações dessas, eu estou falando porque aconteceu, quando o mercado deu sinal de venda e mandou você estopar na sequência, o mercado subiu mais 9%, mais 12 mil pontos. Aí você fala, cara, é sério isso? Se de repente você tivesse colocado uma operação aqui, você tivesse falado, vou vender aqui, o dólar já foi demais, já esticou, tá chegando a hora aqui, tô olhando um gráfico longo, é um gráfico de H4, o mercado não vai subir muito mais, né? E aí de repente você vendeu, querendo buscar aqui a faixa dos 138, 130 e tal, né? Falando, bom, beleza, já tá na hora, acho que vou colocar meu take profit aqui e vamos embora. Então vamos imaginar aqui, colocar até uma posição vendida, você colocou aqui o seu take profit, e você falou, não vou estopar. Cara, o mercado subiu mais 6 mil pontos. Entendeu? Numa operação como essa, ou se você tivesse indo ainda mais longe, falando, não, cara, porque o dólar estava bem esticado, né? Quem acompanhou ao longo do ano, não, vou esperar porque o meu take profit vai ser aqui no 132. Pensa você olhando o mercado desse jeito, né? É fácil olhar agora que ele já subiu e desceu, mas pensa você olhando o mercado assim, ó, falando, cara, isso aqui já esticou muito, já veio demais, assim, o mercado o dólar já se valorizou muito em relação a isso, são 35%,
né, de 2021 para cá. Uma hora isso aqui vai dar uma devolvida. E você está imaginando que vai dar uma devolvida. E aí você vende. Né? Você vende aqui nessa região. Você fala, bom, o mercado vai dar uma devolvida. Vai chegar uma hora que isso aqui não vai continuar subindo para sempre. Né? O preço justo deve estar ali na faixa dos 132, 130 mais ou menos. E aí você faz um take profit aqui até bem longo. Você fala, bom, vou esperar aqui, porque isso aqui, cara, é a operação para eu fazer. Eu vou ganhar uma baita de uma grana, o mercado bateu no meu ponto, eu vou ganhar um baita de um dinheiro, que o mercado vai voltar para esse suporte aqui do 136, alguma coisa do gênero. E de repente o mercado não para de subir. E sobe até os 150, o que era, se você estivesse analisando vários tempos gráficos e várias coisas, que era surreal imaginar que iria até os 150. Por quê? Porque existia aqui uma resistência nessa região, depois uma resistência mais para cima, e depois uma resistência ainda mais para cima no 146. Então, se você deixou seu stop, não, do 146 não passa, do 146, 147 aqui não passa, por quê? Porque foi esse topo anterior aqui, cara, pô, inimaginável. Ah, o mercado sobe mais, e de repente o mercado podia subir mais até a 160 e continuar subindo. Não tem nada que esteja tão caro que não possa continuar subindo. Lembre-se dessa máxima, tá? Tudo pode continuar subindo. Não existe limite. Por mais que a gente ache que existem pontos ali, e a gente saiba, né? Não, né, que a gente sabe que existem pontos onde os fundamentos, os bancos centrais, os fundamentos da economia e vários fatores vão começar a pesar muito contra uma moeda ou outra, né, no mercado de Forex. Mas o mercado pode continuar subindo. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Que gestão de risco é mais importante do que estratégia. Por quê? Porque se você fizer aquilo que você estava pensando por 10 vezes, vendesse aqui, porque a sua estratégia estava te mostrando vários sinais de que esse era um baita ponto de venda e que o mercado podia realizar tudo que ele realizou, e ele realizou, você estava certo. Entende que você estava certo? Depois, o mercado realmente realizou até aqui. Olha como você estava certo. Mas se você não tivesse um stop loss, e se você deixasse as coisas ali, uma hora volta, pode ser que você estivesse vendendo, né, que quem está vendendo desde esse ponto aqui, está esperando ainda voltar. E quem vendeu aqui está esperando voltar e assim por diante. Eu tenho vários exemplos e eu sugiro que você veja gráficos, por exemplo, o euro-dólar, que está caindo vertiginosamente desde bastante tempo. O próprio dólar-ien aqui, né, se a gente pensar, alguém que vendeu nessa faixa do 123 falou, não, daqui não passa, dá para vender aqui porque uma hora volta. E eu vejo as pessoas falando muito isso, cara, eu tenho um medo muito grande quando eu ouço essa frase, não, uma hora volta, esquece, pode não voltar. Sabe como pode não voltar? Olha o euro-dólar. O euro-dólar ele mostra exatamente isso, como não é assim, uma hora volta. Não, pode ser que não volte, pode ser que nunca volte. Né? O euro-dólar saiu aqui de 1,60. Cara, você fala, não, vou comprar, ou vou comprar aqui no meio do caminho, porque uma hora volta. Não volta, cara, ele só cai, entende? E caiu para paridade, né? 1 para 1, caiu aqui quase 40%. E nunca voltou, isso aí já faz 10 anos, mais de 10 anos, 14 anos. Então não existe isso de uma hora volta, tá? Muito importante esse aprendizado, é sério isso. Estratégia é menos importante do que gestão de risco. Não entre nesses pensamentos, uma hora volta. Não, você tem que ter um limite, nem que seja um limite, perdi X da minha posição, tomei um drawdown aqui de 10%, vou estopar tudo, todas as operações, vou repensar no que eu estou fazendo, tá? Então esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, não perder é mais importante do que ganhar, principalmente no começo. No começo todo mundo pensa, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. Mas cara, se você conseguir se manter no mercado de forma equilibrada, sem perder, você já está muito bem. E aí com o tempo você vai caminhando um pouquinho mais, e aí você começa a ganhar um pouquinho, depois ganhar um pouco mais. Então, não perder é mais importante do que ganhar, principalmente para um trader iniciante, principalmente para quem está começando a investir. Se você está investindo no mercado de ações, você não pode perder. Perder o capital não é uma opção. Então, se você parte dessa mentalidade, cara, eu não vou perder, o seu equilíbrio em termos operacionais ele vai ser muito maior. Você não vai sair fazendo qualquer operação. Por quê? Porque você não quer perder. Se o seu objetivo é não perder de jeito nenhum, você fala, cara, eu não vou perder dinheiro, não quero perder dinheiro, não vou perder. Fazer tudo para não perder, você vai pensar 10 vezes antes de entrar numa operação.
E esse é um grande problema. Quando a gente fala assim, não, ó, você tem gestão de risco, você pode ter um retorno muito maior do que o seu risco na sua operação, então você entra numa operação com o objetivo de ganhar 2, perder 1. Dessa forma, se você acertar metade das operações, você já está ganhando dinheiro. Afinal de contas, eu faço 2 operações, na que eu ganho 2, na que eu perco 1, é só pensar, 2 para 1. Né? Então eu ganhei 2, perdi 1, eu ainda fico com 1. Então, quando as pessoas ouvem isso, elas falam, ah, beleza, então eu vou entrar em qualquer operação, é só eu ter um retorno de 2 vezes o risco. Não, isso não funciona, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, não. O seu objetivo tem que ser fazer boas operações, operar bem. Os resultados são uma consequência, assim como em tudo na vida. Nisso o mercado se parece muito com o resto da vida. Você tem que plantar para depois colher. Se você operar bem, os resultados vão vir. Se você operar de forma equilibrada, com uma boa estratégia, com gestão de risco, mantendo o controle emocional, os resultados vão vir. Então, o importante é operar bem. O importante é você pensar 10 vezes antes de fazer uma operação. Você analisar muito bem aquele ativo, analisar muito bem o contexto, analisar se realmente o seu setup está te falando para entrar, analisar se você está fazendo a coisa certa. E aí os resultados vão vir. Quando você faz as coisas dessa forma, você está colocando não perder na frente de ganhar. Você está falando, cara, eu não posso perder, então eu vou fazer o meu trabalho muito bem feito. Perder pode ser uma consequência, né? E essa consequência, eu vou deixar com que meu stop loss seja ativado, tal. Não é não perder, então, fazer aquilo exatamente que a gente estava falando agora, né? De não vou ter stop loss, deixa o mercado ir até onde ir, se eu não zerar, eu não perdi. Quantas vezes, cara, eu já vi essa frase muitas vezes. Não, enquanto eu não realizo, não é prejuízo. Cara, onde vocês estão com a cabeça para pensar isso? Isso não existe. Não, se eu não vender ação, eu não realizei o prejuízo. Você vai fazer igual a Kodak, que foi valer 0, né? Ou igual o investidor lá da Oi, né? Ou igual o investidor, sei lá, de tantas empresas, a OGX no Brasil, né? As empresas do Eike Batista. Cara, não existe isso, não, se eu não realizar, eu não perdi. Cara, você perdeu, você está perdendo dinheiro. Então isso não existe, você tem que colocar lá o seu stop loss e pensar muito bem nisso, tá? Então esse é um ponto muito importante. Por isso que não perder é mais importante do que ganhar, principalmente no começo. Terceiro, o básico funciona, né? A gente tenta revolucionar muito as coisas, mas quando você entende por que o mercado funciona da forma como ele funciona, por que os investidores compram e vendem um ativo, por que o contexto geral é importante e como os movimentos de longo prazo principalmente funcionam, o básico funciona. Então é o básico. Se você souber uma boa estratégia, se você souber o que está acontecendo naquele ativo, se você entender quais são os fundamentos por trás dos movimentos daquela classe de ativos. O que eu quero dizer? Imagina que você quer ser um trader profissional. Você tem que entender por que o mercado de Forex sobe e desce. Por que o euro se valoriza e se desvaloriza em relação ao dólar. E como que os grandes investidores, os grandes bancos, os grandes players e o mercado de forma geral vai interpretar um determinado movimento. Como que o mercado vai sinalizar uma ida para cá e uma ida para lá. Por quê? Porque isso é muito difícil de esconder. Quando você está falando de ruído, quando você está falando de operações de curtíssimo prazo, a ideia é completamente outra. Você está falando de day trade, de scalping, desse tipo de coisa. Cara, aí é um mundo completamente à parte. Quando você está falando de grandes movimentos, você consegue olhar o básico com indicadores, análise de volume, análise de contexto e entender, por que o mercado vai começar a vender dólar e comprar ien? E onde mais ou menos ele vai começar a dar esses sinais? Né? E aí você começa a perceber que o básico funciona. Se a gente está falando do mercado de ações, vamos imaginar que eu tenho uma boa empresa, com bons fundamentos, com uma perspectiva de longo prazo positiva. Eu consigo olhar os sinais básicos de indicadores de análise técnica, de análise de volume e de uma série de ferramentas que me mostram que, aqui o mercado já foi demais. De acordo com os fundamentos e perspectivas para essa empresa e para a economia desse país ou dos países que ela está posicionada, cara, no longo prazo já está ficando barato e o mercado vai te dar sinais. Por quê? Porque os grandes investidores, os bancos, os fundos, eles não saem comprando e vendendo ativo de forma completamente irracional. Se eles querem vender um determinado ativo, eles precisam vender com calma. Se eles estão olhando e falando, cara, isso aqui foi mal precificado, ele não vai mostrar para todo mundo que ele está vendendo. E quando vários bancos, vários fundos, vários grandes investidores percebem que um ativo está muito caro ou muito barato, eles não querem mostrar para todo mundo que eles estão comprando. É um jogo de xadrez. Mas vai chegar um determinado momento que os gráficos, os preços, o volume, tudo isso vai sinalizar que, cara, tem muita gente aqui grande comprando, tem muita coisa aqui acontecendo, tem, enfim, alguns sinais que mostram claramente que
o movimento chegou no ponto de exaustão e que ele vai começar a virar. Por isso que é mais fácil você ver esses grandes movimentos. Quando eu falo que é mais fácil, porque você tem menos ruído, você não tem como esconder algumas coisas. Tem movimentos que você não tem como esconder, entende? Por quê? Porque é um movimento muito grande de mercado. E quem está vendendo precisa de tempo para vender, né? Depois a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, de questões mais técnicas, mas vamos imaginar, por exemplo, no caso do euro-dólar. Eu vou compartilhar ele na minha tela aqui. Imagina que eu estou querendo, que eu sou um banco. Um banco muito grande, um banco central e tal, e eu quero comprar o euro-dólar, tá? Quando o mercado chega aqui, no 1,05 mais ou menos, eu acho que é um bom preço. E aí, eu quero comprar. Eu não vou, chegou no 1,05, eu não vou sair comprando tudo que eu preciso, né? Eu vou aos poucos. Eu vou começar a comprar. Por quê? Porque os grandes bancos, os grandes fundos, os grandes players, cara, eles têm ferramentas, acesso a uma série de métodos, cálculos e informações, no final das contas, que são muito mais precisas do que as que a gente tem para precificar esse ativo. E no momento que ele começar a comprar, você não vai... E que grandes fundos, grandes players, todo esse smart money que a gente chama, começar a entrar, você pode não entender o porquê que eles estão entrando, mas você vai perceber que eles estão entrando. E ele não vai comprar tudo de uma única vez. E todos os fundos não vão comprar tudo de uma única vez, porque também você tem uma disparidade e uma assimetria na informação dentro desses próprios agentes de mercado. Então não são todos os bancos que conseguem perceber antecipadamente, ou todos os fundos, ou todos os players do mercado, que conseguem perceber antecipadamente que chegou a hora de comprar. Se você tiver a oportunidade de assistir os filmes que contam um pouco sobre a história do subprime, né, e existem alguns filmes que contam essa história, é muito legal. Por quê? Porque você percebe, por exemplo, que o Michael Burry lá estava falando sobre o problema do subprime, o Rubini estava falando do problema do subprime alguns anos antes, né? Então, mesmo o smart money, mesmo os fundos, os bancos do mundo inteiro não perceberam que tinha, cara, um cataclismo ali na porta. E os caras estavam falando isso há 2, 3 anos já, 4 anos, que tinha um problema, tal, isso é um problema, isso aqui vai dar um grande problema, vai ser uma grande crise. E 2 anos antes os caras assim, alertando o mundo inteiro. Então, às vezes a assimetria de informação está dentro dos próprios grandes players, bancos, fundos. E esse é o lance. Você percebe que existe um movimento que ele vai começando, né? E aí ele vai se intensificando e de repente uma grande reversão. Se você consegue pensar nisso, você conclui que o básico funciona. No momento que você entende o contexto, você entende o que está acontecendo, você consegue ver os sinais gráficos, os sinais de preço, os sinais de volume, que esse smart money, que os grandes players, os grandes bancos, o dinheiro está entrando ou saindo num determinado ativo, você consegue ir junto. Você não precisa entender exatamente o porquê detalhadamente, mas você consegue ver o que está sendo feito e falar, tá, é mais ou menos aqui que todos os sinais estão mostrando que eu devo ir junto. Isso é muito importante, beleza? E por último, algo que talvez seja a coisa mais importante da carreira de um trader, se você quiser realmente ter longevidade nessa carreira, é que não existe um destino final. Cara, às vezes a gente pensa, tá, quando eu chegar nesse ponto, tá, e não existe esse destino final, sabe? Você vai sempre evoluir, você vai sempre aprender coisas novas, você tem que estar sempre aprendendo novas formas de operar, você tem que se adaptar. Ah, isso aqui não se encaixa mais comigo, com o meu perfil, como eu quero operar, isso daqui não se encaixa mais com o mercado, isso daqui mudou completamente. Então você tem mercados surgindo, como por exemplo as criptomoedas, e aí você pode operar os CFDs de criptomoedas, mas você não quer investir, por exemplo, estou falando totalmente meu exemplo, né? Mas eu não quero investir nisso. Por outro lado, se eu consigo observar grandes movimentos dentro desses ativos, eu quero ganhar dinheiro, tanto na compra quanto na venda. As taxas de juros, por exemplo, agora no mundo, está tudo mudando completamente. A gente teve um ciclo de mais de uma década de juros negativo ou zero. Agora a gente está tendo uma alta na taxa de juros, a inflação. Tudo isso vai mudando a forma como você opera. E até o próprio estilo operacional. Eu fazia day trade, scalping, operava bolsa, operações, opera forex. Você tem que ir se adaptando para aquilo que você quer da sua vida e sem pensar nunca nesse destino final. Quando eu fizer isso, tá tudo certo. Você nunca vai ter essa tranquilidade. Claro que existem momentos dessa tranquilidade. Você fala, cara, agora eu estou fazendo o que eu quero. Por exemplo, no meu caso, agora eu estou fazendo o que eu quero. Eu quero menos o estresse de ficar muito tempo na tela ali fritando no day trade e mais fazendo operações longas. Legal. Agora isso está se encaixando com aquilo que eu quero. Pode ser que amanhã eu fale, cara, quer saber? Quero fazer um pouco de day trade de novo. Então,
4 vezes por semana lá, eu vou sentar um pouco mais de tempo no mercado e ficar operando. E aí depois, durante 3 semanas, vou operar só gráficos mais longos. 4 dias, né, da semana, numa semana do mês eu faço isso, nos outros dias eu opero só gráficos mais longos. Ah, sei lá, não, agora eu vou operar menos day trade e menos gráficos longos e vou focar 100% nos robôs. É algo que em 2022, 2021 e 2022 eu fiz isso muito, né, procurando bons robôs, tal, encaixar aqui boas estratégias. Então, você sempre vai se adaptando, você vai aprendendo coisas novas. A gente tem que pensar que a tecnologia está mudando tão rápido que, muito provavelmente, o trader, como a gente pensa hoje, ele vai ter que mudar nos próximos 5 anos. Por quê? Porque você tem muitos dados, você tem muitos sistemas automatizados, você tem muita coisa acontecendo simultaneamente, que faz com que a nossa forma de operar ela tem que se adaptar a todos esses novos concorrentes. Porque a gente está concorrendo com sistemas automatizados que têm acesso a trilhões de informações e a gente tem que ganhar dinheiro, né, competindo com esses sistemas. Por isso que esse retorno para gráficos mais longos, assim como eu fazia lá no começo da minha carreira, nas ações, como eu fazia no mercado de Forex no começo, né, e depois eu fui intensificando mais no day trade, mas esse retorno, vamos dizer assim, porque não é um retorno, porque ao longo dos últimos anos eu sempre fiz essas operações, até tem um vídeo no canal que eu falo isso, né? Por exemplo, quando o mercado cai muito em um determinado ativo, eu sempre fiquei de olho e falei, cara, agora se eu tiver um stop loss bem longo, tô vendo todos os sinais, vou comprar. É que eu não fazia isso de forma consistente, né? Sempre, só olhando esse tipo de operação. Mas esse modelo operacional, olhando o futuro, eu acho que vai ser muito mais o que o trader profissional vai fazer do que o day trade, o scalping e operações mais curtas. Porque a competição ela está cada vez mais difícil para nós. É muito difícil você competir com todos esses sistemas, com todos esses concorrentes, então tomando decisões com tantas informações, fazendo o mercado variar tão rápido, entrando em pontos e encerrando operações em pontos tão melhor do que a gente faz. Então, cada vez vai ficar mais difícil. Por outro lado, se você está pensando mais como um gestor, como um fundo, como um investidor mais tático, tipo, pegando operações mais longas, cada vez você tem mais vantagens. Por quê? Porque, no final das contas, existem sinais de viradas de mercado que não tem como esconder, como eu falei, né? E existem pontos onde um determinado ativo, pelos fundamentos, pelo contexto, por todos os sinais gráficos, por todos os sinais de volume, você percebe que vai começar a virar. E se eu tiver um stop loss longo o suficiente, um take profit longo o suficiente para esperar essa operação cumprir esses parâmetros, muito provavelmente eu vou ganhar dinheiro, né? Porque eu estou trabalhando do lado do smart money, não estou tentando ganhar dinheiro dele, né? Contra ele ali nas oscilações e nos ruídos de curto prazo, mais ou menos essa ideia. Então, eu acho que você tem que pensar nisso, que não existe destino final. Se amanhã você tiver que se adaptar e depois se adaptar de novo e fazer uma coisa e depois voltar, eu sou um cara muito flexível em relação a isso, sempre fui, né? Se você pegar até o canal assim, você percebe que, cara, na hora que eu vejo um outro caminho, eu falo, não, aqui é um caminho que eu quero seguir agora. Legal, é por esse caminho que eu vou seguir. E eu acho que isso tem muito a ver também com o que você quer, né, na sua vida. Então, por exemplo, no meu caso agora, questões pessoais me fizeram pensar que é melhor ficar menos tempo na tela e mais tempo com a minha família. Legal, é isso, eu vou me adaptar. Ainda bem que eu posso me adaptar, porque eu escolhi um mercado onde eu não tenho um chefe. Então eu não vou deixar que a minha própria cabeça e meu próprio ego crie esse chefe, falando, não, você tem que fazer day trade. Não, você não tem que fazer nada, você tem que fazer aquilo que você quer, encontrar o caminho para ganhar dinheiro. Se existe esse caminho e você pode passar menos tempo na tela, ótimo, né? Acabou. Beleza? Bom, eu acho que é isso, cara. Como eu falei, a gente tem muita coisa para conversar nesse sentido, tem muitos aprendizados que eu acho que eu poderia compartilhar com vocês, mas eu acho que para você começar a ir por um caminho que vai te trazer sucesso e consistência, todos esses aprendizados já vão te ajudar muito, tá? Lembre-se sempre que não vai ser fácil, é um caminho difícil para todos nós, né? Não só para você, não para mim, mas para todos. E quanto mais fácil for o caminho que você encontrar, melhor. Não tente seguir pelo caminho mais difícil por causa do seu ego, para provar alguma coisa para alguém ou para você mesmo. Vá pelo caminho que é mais rentável, porque esse é o objetivo, ganhar dinheiro, não provar nada para ninguém. Legal? E como eu falei, dá uma olhada na descrição do vídeo, porque eu acho que você vai gostar bastante de tudo que a gente tem para oferecer. Beleza? Então tá, a gente se vê na próxima então, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.